Quais as principais características do anticristo? Então, pelo que nós deduzimos, ele não gostará de mulheres, provavelmente será um efeminado. É o que indica a Bíblia, que ele não dá valor ao amor das mulheres, está escrito na Bíblia. E já existe essa grande preparação que nós estamos vendo aí. Liberação de casamento entre homossexuais, está aí ensino nos colégios do homossexualismo, está aí essa luta dos governos para aprovarem tantas leis a respeito desse assunto. Qual o grande interesse? Porque o líder mundial terá essa característica. Assim como nós estamos vendo hoje, de vez em quando ele revela, um grande líder mundial, ele é tal, ele é isso e tal. E vai acontecendo. Então, são sinais, são preparações para que o mundo aceite esse grande líder. Então, uma das características é essa. Outra característica será um homem de um grande poder na oratória, de convencimento das pessoas. Então, um líder que poderá reunir todo o povo em torno de si. Ele trará uma solução para um grande problema mundial. Nós estamos vendo aí tudo sendo preparado, Olha, existirá aí dois grandes poderes econômicos, financeiros, e está tudo preparado. O bloco lá da Europa, o bloco das Américas, está tudo separando direitinho, já vai se acomodando. Agora, enquanto a igreja está na terra, Satanás vai preparando e o Espírito Santo vai desmanchando. Então pode ver que Satanás preparou essa união europeia, mas Deus combate, não vai para frente, como está acontecendo essa crise total. Agora, ele vai preparar de novo. Então ele vai nessa luta. Enquanto a igreja está aqui, existe uma luta, uma guerra, que nós muitas vezes não enxergamos, mas está ocorrendo. Então a igreja, ela deve sempre estar cheia do Espírito Santo, combatendo o mal. Jesus disse, olha, para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então ele faz, ele arma, e a igreja vem e desfaz, desarma. Porque nós precisamos pregar o Evangelho a toda criatura, precisamos pregar o Evangelho em todo mundo. E isso é urgente. Então a igreja tem que estar marchando no poder e na unção do Espírito Santo, com grandes sinais, poderes, maravilhas sendo manifestadas. Somente através do poder do Espírito Santo que o Evangelho é pregado e conquista as nações. Enquanto a igreja não entrar nas nações, principalmente da janela 1040, mas com pessoas que são tremendamente usadas por Deus, com sinais, prodígios, maravilhas, milagres, a igreja não conseguirá penetrar. Não é com esse evangelho escondido, não é com essas pessoas que têm medo de morrer. Não. Paulo pregava o evangelho sem medo de morrer. Apanhava, sofria, mas Deus operava milagres através dele. E ele entrava e pregava, e milagres aconteciam, as pessoas se convertiam. Hoje nós estamos vivendo aí num período, parece que de pessoas que querem pregar um evangelho covarde, medroso, um evangelho espião. As pessoas têm medo de se apresentarem como cristãos. O evangelho não é pregado assim. Então, nós devemos olhar para a palavra de Deus e aprendermos ali olhando texto com texto, olhando o livro de Daniel, olhando o que Jesus falou e olhando o livro de Apocalipse. Aí nós vamos entender melhor as coisas. Por exemplo, nós vamos ver aí, esses animais são representações de governos que já existiram na Terra e governo que ainda vai existir novamente. Então nós vemos aí o governo grego, nós vemos aí o governo medo-persa, vemos aí o governo babilônico e o governo romano. Todos eles representados aí por esses animais que existem aí no livro de Apocalipse. Sabendo que o governo romano será restaurado. Sabendo também que para que o anticristo faça uma aliança com Israel,
ele terá que reconstruir o templo em Jerusalém. E será reconstruído. E sacrifícios serão feitos novamente a Deus. Sabemos também que ele vai mandar fazer uma imagem e colocar no templo, vai profanar o templo em Jerusalém. Só aí que os judeus vão descobrir que ele não é o Messias. Então, uma das características principais do anticristo é que ele tem que ser descendente de judeu e tem que ser da tribo de Judá. Tem que ser. Senão os judeus não aceitarão como Messias. Para que os judeus sejam enganados e achem que ele é o Messias, ele vai ter que comprovar que ele é da família de Davi, que ele é de Belém, que ele é da tribo de Judá, porque ele sabe que o Messias vem daí. Então ele tem que ser descendente de judeu. Agora, para ele ser um líder político religioso, ele vai ter que ter alguma característica do Império Romano. Então, ele vai ter que ser, ou pelo menos aí, um descendente também de romano. Também acreditamos que ele terá uma descendência que vem aí da Síria. Tudo isso por causa de certas coisas que aconteceram já, que prefiguram a grande tribulação. Então, quem é que invadiu o templo em Jerusalém, colocou lá porcos, colocou lá uma imagem de idolatria? Foi Antíoco da Síria. Quem é que destruiu Jerusalém? Quem é que queimou tudo ali? O exército romano. Então, veja bem, se ele tiver um parentesco romano, um parentesco sírio, e ao mesmo tempo for descendente da tribo de Judá, e governar politicamente, por exemplo, ele pode ser escolhido para ser um líder de uma igreja grande que abrange o mundo inteiro e que seja uma igreja idólatra. Então esse poder romano assumiria então. Então se casaria tudo dentro dessa personificação aí do anticristo. Não temos certeza dessas coisas. Nós podemos estudar a palavra de Deus e vamos ver pistas que são dadas por Daniel, por Jesus, por João, por Paulo. E vamos então juntando essas peças e vamos entendendo. Agora, à medida que vai chegando mais próximo o arrebatamento, mais revelação nós vamos recebendo. Cada dia vamos recebendo mais revelações dentro do livro do Apocalipse. Por que estamos estudando o livro de Apocalipse? Porque o arrebatamento se aproxima. Uma igreja que realmente é avivada, uma igreja que vive realmente em comunhão com o Espírito Santo, é uma igreja que fala sempre sobre o Apocalipse. É uma igreja que está sempre preparada para a volta de Jesus, que prega sobre o arrebatamento da igreja. Então é importante estudarmos o livro de Apocalipse. E é muito importante ensinarmos detalhadamente sobre esse livro. Então, a mensagem é muito atual e nós devemos estar prontos para o arrebatamento, a qualquer hora. Vamos então à nossa revista e o que nos ensina aqui o pastor Cláudio Honor de Andrade. A nossa lição é composta de 4 partes. Primeira, quem é o anticristo? Segunda, o aparecimento do anticristo. Terceira, o sustento do governo do anticristo. Quarta, a plataforma de governo do anticristo. A nossa introdução diz o seguinte: se lermos atentamente os jornais, concluiremos que o cenário já está montado para a ascensão de um governo único no mundo. O que era apenas ensaio há 3 décadas já começa a ser encenado no Ocidente com os aplausos do Oriente. As nações fustigadas pela globalização suspiram por um líder com poderes ilimitados, a fim de reordená-las econômica e politicamente. É o que se depreende dos discursos proferidos dos organismos internacionais. O caos parece iminente. Abramos agora a Bíblia. As profecias mostram-nos como fato o que parecia ficção.
O guia mundial a quem a palavra de Deus denomina de anticristo está mais próximo do que supomos. Ele aguarda apenas um momento apropriado para assumir o controle absoluto da terra sob a proteção de Satanás. Igreja do Senhor, preparemo-nos para a volta de Jesus. Então, se nós olharmos aí o cenário mundial, existe toda uma preparação para esse governo. Nós já vimos até aí jornalistas importantes falarem sobre isso. Se você procurar pela internet aí sobre esse governo do anticristo, você vai ver que jornalistas de TVs famosas aqui no Brasil, no exterior, pessoas muito importantes, tanto aqui como fora, sempre existe alguma coisa que eles dizem que mostra claramente que eles já sabem, já sentem a aproximação desse governo. Já sentem que precisam de um líder único para trazer aí uma união a todos, uma solução para os vários problemas que a humanidade enfrenta hoje. Então Satanás ele está aí se preparando, ele sabe que se aproxima a vinda de Jesus para buscar a igreja. Então, nós temos que pregar o Evangelho urgentemente, levar o Evangelho às outras nações. E existem tantos povos, nações, tribos, ainda sem ter uma só página da Bíblia nas suas línguas. Muitas. Existem tantas nações que nem ouviram ainda a palavra de Deus uma vez, nem uma pregação, não sabe nem o nome de Jesus, nunca ouviram o nome de Jesus, por incrível que pareça. Então nós temos que trabalhar urgentemente. E a igreja, para fazer isso, ela precisa buscar a comunhão com o Espírito Santo. Precisa ser cheia do poder de Deus. Por isso que Jesus disse: apóstolos, vocês querem pregar? Primeiro, vocês vão ficar em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder de Deus. Até que vocês recebam poder para pregar. Tem gente que é teimoso demais e querem pregar sem receber o poder. Não adianta. É preciso pregar na unção do poder do Espírito Santo. É preciso, para vencer os poderes malignos, as forças malignas que estão se preparando para governar a terra, é preciso que haja da parte da igreja uma decisão de combater o mal, de falar contra o mal, de agir contra o mal, de pregar a palavra de Deus, de ter coragem de enfrentar, de dar vida pelo Evangelho. É preciso que a igreja seja cheia do Espírito Santo. Vamos ver aí na parte 1, quem é o anticristo? Primeiro nós temos aí definição etimológica, depois nós temos definição teológica. Então a Bíblia apresenta o anticristo como um personagem real, não é lenda nem ficção literária. Então alguns ou desprezam o livro de Apocalipse, não falam nada sobre ele, e outros falam sobre o livro de Apocalipse como se fosse aí uma coisa fictícia, que não vai acontecer, que não tem tanta importância. Tentam de toda maneira ludibriar o povo. Mas o livro de Apocalipse deve ser lido, deve ser estudado, deve ser pregado a todos os homens. É muito importante. Por que a mensagem do Apocalipse ela é tão evitada? Porque ela traz uma mensagem de juízo, ela traz uma mensagem dura, muito diferente da mensagem que se vê por aí nas igrejas hoje, que são apenas mensagens de autoajuda, mas que não falam do juízo de Deus, não ensinam a verdade às pessoas, não trazem a realidade para as pessoas do reino espiritual. Então pessoas estão sendo enganadas com mensagens de enriquecimento financeiro, mensagens só de divertimento, são shows e mais shows, e as pessoas vão vivendo assim, enganadas. As pessoas vão vivendo como se o Evangelho fosse aí um abrigo para pessoas que querem viver bem, viverem tranquilas. Estão
afastando a ideia de sacrifício, de aflição, de tribulação, de entrega total, de esforço que existe no Evangelho. Estão enganando as pessoas. Então é preciso pregar sobre o Apocalipse.